a mais um dia de conversa, de orientação, de consulta, de informação, de coisas boas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre ciúme, posse, apego, insegurança e entrega completa. Isso tudo é uma continuidade de alguma forma à live anterior que a gente fez sobre traição. Isso mexe muito com a gente, mas o ciúme é consequência disso, né? Muitas pessoas, por conta de traumas de traição ou de questões que viveram perto, que chegou perto à traição, ficaram com muitas inseguranças, né, nos seus relacionamentos e não conseguem então confiar de novo. Mas existem, isso, exatamente esse tema, mas existe duas coisas. Existe o que realmente aconteceu, que a gente pode ter realmente vivido um trauma e em que registrou ali a sensação de que a qualquer momento isso vai acontecer de novo, a traição, ou a pessoa olhar para o lado, me abandonar, me rejeitar, enfim. Então, a traição gera o ciúme, ou qualquer afastamento pode gerar ciúme do outro, não é? Afastamento quando o outro começa a ficar frio, ficar fria, a não dar mais importância, a não ligar mais para a relação. Então, aquele que está ali recebendo aquilo começa a ficar inseguro, começa a ficar com ciúmes. Existe as pessoas que passaram por situações, mas existem pessoas que não passaram por situações e que mesmo assim se sentem inseguros ou inseguras, que sentem ciúme. Então existem duas situações. Qual é a sua situação? Você realmente passou por algum trauma, alguma coisa que você viveu, que lhe traz a sensação de insegurança no seu relacionamento, que lhe traz a sensação de que a qualquer momento alguma coisa ruim pode acontecer? Ou não aconteceu nada, Fran, eu simplesmente não entendo por que eu tenho ciúmes, eu não entendo por que eu sofro. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sofri por ciúmes durante muitos anos. Eu sei a dor que é, eu lembro qual é a dor. Parece que uma faca enfiando no coração. É uma dor aguda e pra dentro, é muito ruim. O que é que eu fiz? Eu simplesmente entendi que eu precisava curar essa insegurança, seja lá quais causas elas, né, tivessem na minha vida, eu precisava me livrar daquela dor. Por mim, não pelo outro. Mas eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Eu acho que a grande maioria de vocês já sabe, porque eu já falei isso aqui várias vezes. Todas os meus relacionamentos sérios, assim, mesmo de namoro, até antes do meu relacionamento atual, eu vivi traições e situações muito desafiadoras nos relacionamentos. Eu tive um dos relacionamentos que, se eu colocasse batom, era motivo para muita briga. Então, eu tive relacionamentos em que o outro sentiu extremo ciúme de mim, mesmo sem fazer nada, entre aspas, né? Minhas ações eram absolutamente fiéis. E eu também já tive ciúme do outro, várias vezes com motivo, mas algumas outras vezes sem motivo, mas por medo daquela dor se repetir de novo, que é a dor da traição, ou do abandono, ou da rejeição, ou algo parecido. Eu vivi muitos momentos em que eu sentia muito medo de ser traída, muito medo de ser enganada, muito medo de ser enganada mesmo, sabe? Aquela dor de, poxa, será que o outro tá falando a verdade pra mim? Será que o outro tá me traindo? Gente, isso chegou pra mim isso era um dos meus maiores medos, eu lembro. Eu cheguei a sentir pânico de ser traída. O meu maior medo nessa vida, em um momento da minha vida, foi o medo
de ser enganada, foi o medo de ser traída. Hoje, depois de muitos anos se passaram, e depois de muitos tratamentos que eu fiz em mim, muitos mergulhos e muitas curas, eu olho para trás e falo, meu Deus, como é que eu sentia tanto medo? Mas era um medo que ardia meu peito, como se fosse uma faca furando. Então, se você sentir isso, por favor, não fique nesse lugar. Arranje uma forma, estuda, faz meditação, autoconhecimento, sabe, dá um jeito de sair desse lugar, porque você não merece esse lugar. Esse lugar é muito ruim. Eu passei muito tempo nesse lugar e eu não quero voltar mais para ele. Então, muitas vezes, primeiro, como eu falei, a gente pode ter vivido isso, mas a gente pode ter herdado isso. Eu posso ter simplesmente absorvido um padrão, um vício emocional dos meus pais, ou eu posso ter aprendido um comportamento da minha mãe ou do meu pai quando eu era criança. Seja lá qual for a origem do ciúme, da insegurança no relacionamento, porque ciúme é igual a insegurança no relacionamento. Insegurança no relacionamento é igual a insegurança pessoal. Eu não confio em mim. Eu não confio na minha capacidade de ser amada, de ser admirada, desejada o suficiente para eu ser escolhida, para eu viver uma relação verdadeira. Então eu posso ter aprendido isso, mas seja lá qual for a sua história, dá um jeito para você sair desse lugar. Porque esse lugar adoece o nosso campo emocional e não tem como uma relação dar certo com leveza tendo ciúme. Seja lá quais forem os seus motivos, você não merece estar nesse lugar. De verdade, gente, de verdade. Não se permita ficar nesse lugar, porque adoece, porque machuca muito, porque é muito sofrido. Então, eu tô aqui, a gente tá junto, tem outras pessoas. Hoje em dia a gente tem tantos conhecimentos na internet, tem tantas formas, meditações, reprogramação mental, curas, tem tanta coisa que pode ajudar. Então, na minha época de adolescente, quando eu tinha 15, 16 anos, eu lembro que eu tinha um namorado na escola, nessa idade, deixa eu ver, ele estava na 7ª série, ele estava no primeiro ano, segundo, por aí. Eu lembro que eu tinha um namorado que a gente só namorava, a gente não tinha relação sexual. Então, por conta disso, ele me traía com as minhas melhores amigas. E eu passei por coisas muito bizarras em relação a isso. Até que ele me falou, olha, eu tô com você e eu quero ter sexo com você. Você não quer? Então, tipo assim, eu tenho que ter outras pessoas que façam isso. E ele falou isso na frente de muita gente na escola e, enfim, foi uma coisa muito sofrida pra mim, porque a gente já tinha um tempo namorando e eu me senti bem desvalorizada. Então eu já passei por situações bem densas em relação a esses assuntos emocionais. Eu já sofri bastante de todos os lados e eu sei quanto isso é sofrido, quanto isso deprime a nossa autoestima, a nossa autossegurança, a nossa autoconfiança, a sensação da gente se sentir até bonita ou importante. Tudo isso passa por toda a questão de autoestima. E eu tive que me reconstruir das cinzas, literalmente das cinzas, e começar a entender a minha beleza do jeito que é, o meu valor, o meu jeito de ser. Então, eu fiz essa enquete aqui. Eu fiz essa enquete perguntando para vocês várias coisas, né? Por que você acha que existe ciúme no relacionamento? Como é que te cura isso? E eu fiz a enquete também com os homens. E eu vou falar uma coisa para vocês. Os homens, eles são mais reservados de trazer as informações do que nós, mulheres, porque a gente consegue falar. Não são todos os homens. Existem homens que gostam de falar, mas geralmente são as mulheres que falam das suas coisas íntimas. Os homens não falam muito, eles expressam. Mas mesmo assim, eu fiz uma enquete 1 a 1. Eu peguei no meu Instagram
no meu WhatsApp e eu pedi carinhosamente para todos os meus contatos masculinos, a grande maioria deles, para me trazer algumas informações sobre a mente masculina, de como funciona a entrega completa, ou seja, me entregar completamente. Porque imagina, por que eu tenho ciúme? Por que eu tenho insegurança? Porque eu acho que o outro não se entrega, porque eu acho que o outro está com a cabeça em outro lugar, pode me trair a qualquer momento, está me enganando. Então eu fico achando que eu sou menor, eu fico achando que eu vou ser trocado, eu fico achando um monte de coisa. E quando a gente se habitua a achar isso, a gente fica enxergando, como é que fala? Pelo em ovo, não é isso que fala? A gente fica enxergando coisa onde não existe. Pelo em casca de ovo, sei lá, é um ditado que fala que, tipo assim, não existe de jeito nenhum, mas a gente encontra. Porque se os meus olhos, se eu tô com uma lente, se eu tô com um óculos rosa, o mundo vai estar rosa. Se eu tô com óculos verde, o mundo vai estar verde. Se eu tô com os olhos do ciúme, do medo, do pânico de ser trocada, de ser traído, de ser enganado, tudo que eu enxergo vai ser motivo para eu me sentir mais. Eu vou me magoar por qualquer coisa, eu vou interpretar que o outro tá me trocando, que o outro não tá me sentindo que eu sou importante. Eu vou ficar o tempo todo pensando e vivendo a partir dos olhos da insegurança e do ciúme. Gente, ninguém merece. A gente veio aqui para viver e não para sobreviver. A gente veio aqui para ser feliz, para encontrar a nossa plenitude e não para ficar arrastando o sentimento de dor dentro da gente. Então a gente precisa olhar profundo para as nossas questões de insegurança. Só que aí que tá a questão. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que os homens falaram para mim, tá? Então, às vezes, a gente faz dos nossos medos o nosso guia na nossa vida. A gente fica interpretando tudo através dos medos. Eu sei o que é isso, que eu já fiz isso. Mas isso não é vida para ninguém. Então, a gente precisa entender os motivos disso. E a gente realmente precisa entrar e compreender o nosso coração, a nossa mente, os nossos vícios emocionais, os nossos hábitos. Só que o que acontece é que a gente tem medo de se conhecer. A gente tem medo de conhecer, inclusive, o que nos machuca. É sério isso. A gente tem medo de olhar para as nossas feridas e para as nossas dores. Então, a gente, mesmo que esteja ruim, a gente prefere que fique ruim, porque a gente tem um lugar conhecido, porque a gente tem um lugar que a gente já sabe o que tem ali, mesmo que doa, do que ir para um desbravamento do novo, de percorrer um caminho que vai doer, porque vai olhar, encontrar as feridas, encontrar o que você não quer ver, encontrar as suas deficiências, as suas dores, os seus traumas, as frustrações e tudo o que você precisa resolver dentro de você. A gente foge desse lugar, mas esse lugar é o caminho para a cura e a sanação da dor, do desconforto. Então a gente foge desse lugar que vai nos levar para a possibilidade de um recomeço, de começar de novo, de se reconstruir, de abrir um universo de possibilidades, de se reinventar, de criar um novo eu. E foi isso que eu fiz comigo. Eu digo pra vocês, eu era tão insegura que eu não conseguia escolher uma roupa. Eu era tão insegura que eu não conseguia acertar em nada. Até numa prova, se eu fosse chutar uma questão, eu tinha certeza que aquela que eu escolhi era exatamente a errada. Então eu pensava assim, bom, se eu fosse escolher, eu ia escolher que quesito? Eu escolhi esse, então esse com certeza não é. Eu ia fazendo isso até sobrar a última questão, quando eu não sabia uma questão que eu ia fazer isso. Porque eu era tão insegura, tão ansiosa, a minha autoestima era tão baixa que qualquer atenção que o outro me dava era um monte de coisa. Eu me acostumei a isso. Então eu vivi uma vida de insegurança até que eu disse basta, eu não vou mais viver isso. Eu vou entrar no autoconhecimento. Eu comecei a estudar sobre a mente, estudar sobre o comportamento humano, estudar sobre mim, me auto-observar.
e doeu. Muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu chorei muito. Muitas vezes eu me decepcionei comigo por encontrar questões, tanto de fraqueza, quanto de um monte de coisa, de egoísmo, de mesquinhez, de inveja, de tudo, de ciúme, de posse, de domínio, de comando, de controle, de tudo, apego, dependência, falta de entrega, medo de amar verdadeiramente. E aí eu me decepcionava, mas eu fui fundo, eu continuei esse processo. E até que eu fui, literalmente para mim, renascendo. E a gente já teve muitos renascimentos. A questão é que a gente não quer passar pela morte, a gente só quer o renascimento. A gente tem medo da dor da desconstrução, a gente foge da desconstrução. Mas como é que é possível renascer sem morrer? Para algo renascer, algo tem que morrer. Para algo ser renovado, algo tem que ser liberado. Então eu preciso ter a coragem de fazer o meu processo de transformação, de autoconhecimento e de sanação das minhas questões. Só eu vou fazer isso por mim, não tem como. Não tem como o outro fazer isso por mim. Eu posso estar vivendo num casamento, questões delicadas no casamento, de rejeição, de abandono, de muitas questões, ou um namoro, ou qualquer tipo de relação. Eu posso estar vivendo muitos desafios, ainda assim, não adianta eu chegar para o outro, brigar com o outro, impor o que eu quero e falar, se eu não restaurar quem eu sou, porque eu sou o construtor dessa realidade e eu tenho que entender como é que ela está sendo elaborada nos meus sistemas. Eu tinha muito medo, como eu falei para vocês, de ser enganada. E eu fui buscar isso muito a fundo. Ainda continuo buscando, porque isso sempre foi uma questão muito forte, falar a verdade para mim. Eu sempre zelei muito por falar a verdade, por ser íntegra, por ser sincera. E isso para mim é um ponto, tipo, sine qua non para se relacionar, sabe? É um ponto que precisa existir para eu me relacionar com alguém. Deve ter verdade, sinceridade e pureza. Então eu percebi que eu não estava sendo verdadeira comigo, que eu não conseguia enxergar as coisas, que eu vivia num mundo tão de ilusão. Eu não conseguia enxergar a verdade em mim, eu não conseguia enxergar a verdade no outro, porque eu bolava uma ideia de quem era o outro. Eu colocava máscaras no que é na minha expectativa, no que eu queria que o outro fosse. Então eu ia para dentro, eu ia para um relacionamento não com aquela pessoa, mas com o que eu achava que aquela pessoa era. Eu ia para dentro de uma relação de mentira, achando que eu estava indo de verdade, porque aquela pessoa não existia, era uma projeção das minhas ideias. Então eu precisei, dentro dos meus sistemas de crenças, cair bastante para aprender a tirar os véus e enxergar a verdade sobre mim e sobre o outro. Isso foi desafiador e por isso eu precisei passar por muitas mortes. As mortes, elas são necessárias para que o renascimento, para que o novo chegue. Então, se você está passando por uma morte, dói, claro que dói, machuca, sofre, mas muitas vezes elas são absolutamente necessárias para o renascimento. Quando a gente vai aprendendo mais, a gente vai passando pelas mortes com mais leveza, até que ela se torna apenas a finalização de um ciclo e o renascimento de um novo ciclo. E a gente pode passar pelas mortes sem sofrimento, pode. Sem nenhum sofrimento, pode. Depende da nossa maturidade emocional, do nosso nível de percepção da verdade, da nossa aceitação às mudanças, da nossa coragem de enfrentar o que precisa ser enfrentado com essa sabedoria, com esse amor e com essa autorresponsabilidade. Então a gente vai sempre como uma escada, um degrau acima, um degrau acima, um degrau acima.
E a gente vai se transformando em uma pessoa muito melhor. A gente vai se transformando numa usina de força, de segurança, de autoconfiança. E quando a gente se transforma numa usina de força, de confiança e de segurança, a gente, como se a gente virasse uma chave. E aí é que vem a resposta dos homens. Muito interessante as respostas dos homens. Eu vi que teve vários níveis, como as mulheres também, de maturidade nas respostas, mas eu vou dizer para vocês o resumo dessas mensagens. Algumas eu vou ver se eu leio, porque tem algumas bem bonitas, mas outras eu vou, no geral eu vou falar para vocês o que eles disseram. Então, o homem, ele é mais ação, não é? O homem, ele é mais Marte, ele é mais energia sexual. A mulher, ela é mais energia intuitiva e romântica, é natural. Só que nós temos dentro de nós o masculino e o feminino. Tem mulheres que têm mais energia masculina desenvolvida e tá tudo bem. Tem homens que têm mais energia feminina desenvolvida e também tá tudo bem. E tem pessoas que têm um balanceamento dessas duas energias e também tá tudo bem. Então, se a gente tem uma energia masculina maior, vai existir uma força de ação e vai existir uma importância, uma sensação de que essa ação e essa sexualidade, ela deve estar saudável. Então, para os homens, pelo menos os que eu perguntei e a enquete que eu fiz com alguns homens, a grande maioria deles me trouxeram como um conjunto de coisas para que eu possa estar plenamente entregue num relacionamento. Fatores como uma sexualidade íntima, uma boa sexualidade, uma sexualidade em que os dois participam com uma intimidade e um processo de participação, entende? Não é só um fazendo sexo e o outro recebendo. Não é só um querendo, mas quando existe essa harmonia e uma sexualidade saudável. Ao mesmo tempo, eles trouxeram uma coisa muito interessante. A grande maioria dos homens, eu preciso ser quem eu sou. Eu quero me sentir que eu posso ser amado e eu posso amar, tendo a minha sem posse, sem apego. Eu preciso sentir que eu posso ser quem eu sou e mesmo assim eu posso ter uma mulher alegre, descontraída, segura e divertida. No geral, eles me disseram que isso traz a sensação de que eles podem confiar e que eles podem se abrir e que eles vão se abrindo na medida que isso vai se mantendo na relação. E que eles vão se abrindo à medida que eles vão vendo que aquela pessoa está ali para ele, nessas condições, com liberdade, com entrega, com ação, com a sexualidade saudável, presente. Então isso vai fazendo com que eles se sintam seguros de irem se abrindo. Olha que coisa interessante. Isso faz a gente pensar muitas coisas. Pelo menos eu pensei muitas coisas em relação a isso. A gente foi criada lá nos nossos primórdios que a mulher tinha que ficar para servir o homem. Mesmo que hoje a gente não viva isso, isso está no nosso DNA. Então, sem as mulheres pensarem ou perceberem, elas estão a serviço de uma forma meio que submissa, meio que assim, eu tenho que agradar o outro. Essa questão tem que ser exterminada da humanidade. Nós não temos que agradar o outro, nós temos que ser autênticos, íntegros, honestos e verdadeiros com quem nós somos. Se eu sou uma pessoa mais retraída e tenho essas características na minha personalidade, eu tenho que ser assim como eu sou. E alguém que tem afinidade com essa personalidade, a gente vai se encontrar e a gente vai ter uma relação verdadeira. Uma pessoa que é mais para fora, mais
tem mais uma comunicação mais imperativa, que tenha mais uma força yang, que tenha, ok, que seja quem você é, e você vai encontrar alguém que tenha afinidade com a sua frequência para viver o amor verdadeiro. Mas o que a gente faz? A gente quer abafar quem a gente é para agradar o outro no que a gente imagina que o outro quer. Aí a gente vai criando um monte de máscaras e vai construindo uma relação de falta de integridade, de autenticidade. E essa fragilidade em quem eu sou transmite uma fragilidade, óbvio, para a relação. E eu vou construir uma relação voltada para uma dependência emocional. Eu preciso que você me aceite para eu entender que eu estou certa, para eu entender que eu estou no caminho certo, para eu entender meu valor, para eu entender que eu estou acertando. Esse movimento destrói as relações. E é isso que a gente está vivendo, gente. A gente precisa voltar a ser verdadeiro e íntegro com a gente e com o outro, de verdade. A gente precisa ter a coragem, e isso é o primeiro passo para uma entrega completa. A gente precisa voltar a ser íntegro. E voltar a ser íntegro não é sair dando patada no outro, não, porque isso não é integridade, isso é ferida, isso é ego falando, isso é trauma gritando. Porque se a gente estiver descontaminado, vamos usar essa palavra, eu não vou sair dando patada no outro, porque eu vou ter consciência de quem eu sou, eu vou ter consciência do meu valor, eu vou ter consciência da minha importância, e se uma pessoa não quer ficar comigo, bye, tchau, que eu atraio alguém que realmente queira ficar comigo, alguém que realmente me ame. Quando eu me separei do pai da minha filha e do meu filho, dos meus filhos, a minha filha mais nova tinha 1 ano de idade, o meu filho mais velho tinha 2 anos de idade. E eu pensava, sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, que bom que eu tenho 2 filhos, porque quem quiser ficar comigo, vai ficar comigo pelo que eu sou. Vai ficar comigo porque se apaixonou pelo que eu sou, porque eu tenho 2 filhos, eu tinha 2 filhos com 20 anos. Com 19 eu tive Ian e com 20 eu tive Mel. Então, eu entendia que aquilo não era um peso na minha vida. Eu entendia que aquilo era uma oportunidade de eu realmente encontrar alguém que me amasse, que quisesse estar comigo pelo que eu sou. Eu fui aprendendo devagar, porque eu lutei muito bravamente com esse lugar de submissão, porque eu sou a filha do meio. E isso vem eu aprendi isso com a minha mãe. Não só ela teve que fazer isso por causa das coisas terríveis que ela viveu na infância dela, mas porque eu era filha do meio, então eu tenho um irmão mais velho que podia tudo porque era o homem da casa, entre aspas, ele se achava assim, o rei da cocada preta. É muito engraçado lembrar de algumas coisas. E a minha irmã mais nova era caçula e algumas coisas aconteceram e minha mãe super protegia ela. E eu era do meio, que ficava tentando encontrar o meu espaço. Então eu escolhi começar a agradar a minha mãe. Eu fazia absolutamente tudo que eu imaginava que ela queria. Mas mesmo assim, eu não conseguia encontrar esse lugar de ser reconhecida como uma filha importante. Então eu entendi que esse lugar não era pra mim, era da minha irmã ou era do meu irmão. Então toda vez que algo bom acontecia comigo, me assustava muito, porque esse lugar nunca foi meu. Ou era da minha irmã ou era do meu irmão. Então eu entendi que eu tinha que me adaptar sempre às situações e que eu não podia exigir muito não, porque eu não ia ter de qualquer forma. Isso gerou um buraco muito grande e aí eu tive que me reconstruir. Então veja que existem muitas razões pelas quais a gente pode estar numa relação de dependência. Quando a gente entrega para o outro o poder de dizer se a gente é valioso ou se a gente não é valioso. Quando a gente vive isso nas relações, a gente constrói relações de apego, de dependência e de peso. Ninguém suporta ficar muito tempo com uma pessoa que se sente assim, como se o outro fosse o meu porto seguro, como se o outro fosse aquela pessoa que me traz felicidade, como se eu dependesse do outro para ser melhor. Eu não posso depender do outro para ser melhor, eu tenho que ser melhor por mim mesmo.
Então, quando eu tenho, por outro lado, uma segurança muito forte de quem eu sou, eu também posso pensar se essa segurança muito forte está, de alguma forma, afastando o outro e desvalorizando o outro. Então, eu tenho que encontrar esse meio termo. Muitas vezes a gente acha que quando a gente ama alguém, esse alguém se torna meu. E quando eu sou amada, ele se torna meu. E eu digo para a mulherada que os homens, a maioria dos homens, tem medo disso. Mas muitos homens também são assim. Tem alguns homens que grudam, que pega e diz, isso aqui é meu, essa mulher é minha. Muitos homens têm a sensação de que essa mulher é minha, eu tenho ela como posse, mas ela não pode me ter como posse. Ou seja, eu posso controlar, dizer, exigir, mas ela não pode, porque eu preciso ser livre, mas ela é minha. Existem muitos tipos de padrões. A mulher também pode estar nesse padrão, tipo assim, olha, você é meu, você faz o que eu sinto que deve fazer, mas não me coloque na parede não, simplesmente deixa eu fazer o que eu quiser. Então esse desbalanceamento, claro que vai causar e vai construir uma relação desequilibrada, de posse, de apego, de dependência, de ciúme, de mágoas, possivelmente muitas situações de traições. O que a gente está fazendo? Porque as relações amorosas, elas são, como eu posso dizer para vocês, é tão profundo isso que eu sinto. É como se um relacionamento a dois, seja da forma que você escolhe se relacionar, é como se eles fossem o primeiro passo para a gente entender uma fusão maior com o todo e com o amor incondicional. Eu sei que talvez isso que eu falei parece um passo muito grande no que eu estava falando antes, mas quando a gente entende o que é verdadeiramente parceria, respeito, entrega, gentileza, maturidade na relação, liberdade, amar com liberdade, amar com valor, sem competição, sem dominância, sem nada de posse. Quando a gente compreende esse lugar, a gente está pronto para uma entrega completa. A entrega completa, gente, é um tsunami, é um vulcão em erupção de coisas positivas. Quando você está pronto para uma entrega completa, quando duas pessoas estão prontas e fazem a entrega completa, a gente produz uma força, um campo de energia. Isso que eu estou falando aqui é verdadeiro. A gente produz um campo de energia tão poderoso que essa energia pode curar, pode salvar pessoas. Se a gente pudesse pegar uma parte dessa energia, a gente pode salvar pessoas. E isso acontece. Seres divinos, anjos e seres de luz, eles, quando essa potência acontece, eles pegam um pouco dessa energia chamada de ectoplasma e leva para resgatar pessoas, para curar pessoas, porque é uma energia mais física, é uma energia que nós produzimos no campo da matéria. Então essa energia é levada para transmitir a cura da matéria para outras pessoas. É muito lindo e poderoso o que nós podemos construir quando nós estamos prontos para uma entrega completa. Então eu falo para vocês, muitas mulheres me disseram o seguinte: olha, eu preciso, na enquete, né, que eu trouxe para vocês, eu preciso estar segura para não ter ciúme, para não ter insegurança, óbvio, né? Eu preciso estar segura, eu preciso me sentir à vontade sendo quem eu sou. Eu preciso ser espontânea, sentir que eu posso ser espontânea, que eu posso ser autêntica. Eu preciso sentir que eu não tenho medo de ser boba, que eu posso confiar no outro, que eu tenho carinho, companheirismo, admiração, intimidade. Eu preciso ter amor próprio, alto valor.
reciprocidade e amizade. Tá, aí eu pergunto pra você o seguinte: se a pessoa que você está se relacionando tiver tudo isso, eu não quero que você me responda de pronto, eu quero que você pense antes de responder isso. Se você tiver tudo isso aqui no outro, se o outro tiver segurança, te deixar à vontade, tudo que eu falei aqui, você estaria pronta ou pronto para uma entrega completa? Se o outro estiver pronto na sua frente, você está pronta ou você está pronto para uma entrega completa? Você entende? Isso é muito além, vai muito além do que o outro. A entrega completa, a segurança, a independência ou a interdependência é um assunto que diz respeito a mim. Eu estou pronta ou eu não estou pronta para uma entrega completa? Eu achava que eu estava pronta. E eu fiquei durante muito tempo sozinha me preparando até que eu encontrei o meu marido hoje, a minha alma gêmea, Paulo. Ok. Vocês acreditam que, com todas as coisas lindas, eu digo pra vocês que eu vivi e vivo um conto de fada. Hoje eu tô mais acostumada. Pra mim hoje é natural o que eu vivo. Mas quando eu comecei a viver com ele, era uma coisa assustadoramente diferente. Assustadoramente estranho ser tão valorizada, ser tão respeitada, ser tocada com tanto carinho, ser mimada, ser protegida, ser zelada, ser escutada, ser vista, ser apoiada. Era tão estranho para mim viver isso. E mesmo eu me sentindo, eu achava que eu estava completamente pronta para viver isso. E quando isso chegou para mim, eu disse, meu Deus, isso é real, isso existe. E eu tive que ir quebrando algumas pequenos medos e resistências de entender que aquilo era real. Então eu dizia para ele assim, amor, você me ajuda e quebra as minhas crenças limitantes, os meus medos, só de estar pertinho de mim. E eu deitava no peito dele e a gente deitava juntinho e eu pensava, cara, isso é real, eu tô vivendo isso de verdade. Eu tenho uma pessoa que está aqui do meu lado de verdade. Eu sentia ele, o campo dele, a mente dele ali. Era tão lindo, ainda é. Coisas, sabe, detalhes, porque um relacionamento, uma entrega completa é feito de detalhes. É o pequenininho que vai juntando pro grande. São pequenos momentos de gentileza. São pequenos momentos de perceber o outro, de estar ali pro outro, um pro outro. E tipo assim, uma besteira, bem besteira, quando eu tô arrumando a minha mala, é quando eu lembro do dia que isso aconteceu, essa besteira. E eu tava arrumando a minha mala, eu abri o zíper da mala e joguei a mala. E ela ia bater na cama assim com a aba, né, da mala. Ele simplesmente tocou assim e deixou que a mala caísse bem lentamente assim, né? Ele parou o choque da mala. Ele olhou pra mim e sorriu. Só isso. Eu fiquei toda boba com isso. O que que eu senti? Eu falei, eu pensei assim, ele tá tão atento a mim que uma coisa tão insignificante ele tá me ajudando. Ele tá tão atento, tão interessado nos meus movimentos que ele teve o movimento de aparar o choque da mala na cama. É uma coisa tão besta, mas que pra mim foi um caramba. E o ápice, existem muitos ápices que ele já fez pra mim, muitas coisas muito lindas que ele já fez pra mim. Uma vez eu estava no consultório e era um aniversário de uma paciente muito especial. Todos os pacientes são muito especiais
para mim. Eu sinto que todos são enviados pela energia divina, que são presentes. Realmente eu sinto que cada um é um presente. Mas essa paciente, ela tinha um trauma muito grande com o aniversário. Ela tinha mais de 60 anos e quando ela tinha 15 anos de idade, a mãe esqueceu do aniversário dela. Então ela foi dormir e quando todo mundo tinha ido dormir, ela chegou para a mãe e disse assim: mãe, hoje é meu aniversário de 15 anos. A mãe ficou desesperada porque a mãe tinha muitos filhos e a mãe trabalhava muito, mas a mãe amava ela, mas ela foi terrível. A mãe acordou todos os filhos e fez todo mundo cantar parabéns, mas enfim, aquilo ficou um trauma muito grande para ela e ela, a partir daquele momento, começou a detestar festa de aniversário. E eu estava trabalhando isso nela. Na época eu ainda não fazia Theta Healing, há muitos anos atrás isso. Então eu estava só conversando com ela, eu fazia acupuntura na época. E aí era o aniversário dela, então eu comprei um monte de flores para ela. E então eu esqueci em casa, no dia da sessão, era o dia do aniversário dela, no dia da sessão, e eu esqueci esse buquê em casa. E aí a gente só tem um carro e ele veio de lá da nossa casa no horário certo da sessão, um pouquinho antes. Ele veio trazer o buquê de flores para mim. Parece uma coisa muito besta, mas não é besta. Ele lembrou, ele se importou, ele teve o desprendimento de parar o que ele estava fazendo e na nossa casa pegar o buquê de flor, levar até o meu consultório sem carro e depois voltar para casa feliz, contente, sorrindo. Isso é só uma pitadinha do que eu vivo, só uma pitadinha. E claro que a mesma coisa que ele faz comigo, da mesma forma eu retribuo e a gente vive momentos de construir prazer para o outro de uma forma muito intensa, muito presente, muito linda. É um prazer muito imenso para mim dar prazer a ele e me dar prazer junto, em todos os níveis de prazer. E eu sinto que é a mesma coisa dele para mim. Então a gente vai construindo intimidade, companheirismo, cumplicidade, entrega completa. Então eu não poupo, esforço não é uma palavra muito legal para isso, mas eu aproveito todos os momentos para elogiar ele quando existe alguma coisa boa acontecendo, ou quando não existe nada acontecendo, eu simplesmente olho para ele e digo gratidão por você existir na minha vida, por você ser essa pessoa tão maravilhosa. E eu falo isso do fundo do meu coração. E a gente sorri junto, e a gente constrói memórias positivas, e a gente constrói momentos de intimidade. E isso nunca deve cessar numa relação. Você não deve deixar pra lá, porque você já tem o outro ali. Porque para você ter uma entrega completa e viver um verdadeiro... Quando você vive a entrega completa, tudo na sua vida cresce. O financeiro cresce, a sua autoestima cresce, o seu empoderamento cresce, os seus projetos florescem, porque você está completa, plena. Precisa do outro para isso? Não, não precisa do outro para estar plena. Mas eu estou falando de relacionamento. Então, quando você está sozinha, às vezes é muito mais fácil você estar plena. Mas quando você está trocando com o outro, às vezes é bem desafiador você estar plena. Então, quando você está plena junto, é porque você consegue estar plena sozinha. Quando você está e sabe ter entrega completa, é como se você fosse um sol que por onde você passa, as pessoas sentem paz, as pessoas sentem fé que isso é possível, as pessoas sentem esperança de poderem, pelo menos enxergam que existe. Então é uma escolha diária, não só diária, a cada minuto é uma escolha. Para isso, a gente precisa, gente, por favor, ouçam isso. Aprender a amar sem prender o outro. Eu preciso aprender a amar deixando o outro ser quem o outro é. Eu preciso aprender a me amar deixando eu ser quem eu sou.
E quem tiver afinidade comigo, venha e vamos construir uma vida linda juntos. Quem não tiver afinidade comigo, siga o caminho e tá tudo bem. A gente não precisa que todas as pessoas nos amem. Por que a gente acha que todo mundo tem que amar a gente? Por que o outro tem a obrigação de me amar? Ninguém tem a obrigação de nos amar. A gente também não tem a obrigação de amar ninguém. Então, quando a gente se permite estar livre para a gente amar, a gente encontra o amor. Porque o amor é uma frequência livre. Quando a gente envolve apego, posse, medo, insegurança, a gente está pegando o amor e dando um nó nele. Ele vai evaporar e vai embora. Não é porque eu amo o outro que o outro tem que me amar. Não é porque eu amo o outro que eu tenho que prender o outro, mas eu posso sentir que, olha, eu amo o outro, mas o outro não me ama, tá tudo bem. Vou sofrer um pouquinho, claro, mas segue o caminho. Ou, eu amo o outro, mas o outro não me ama, por quê? Porque eu não me aceito, porque eu não me valorizo, porque eu me peso, porque eu só reclamo, porque eu prendo o outro, porque eu tenho muito ciúme, porque eu tenho um posse, porque o outro não pode olhar para o lado. Gente, eu mostro para Paulo mulheres bonitas, eu falo, olha que mulher linda, ele fala, é mesmo, e daí? Não é porque a gente acha uma mulher bonita que eu vou ficar com outra mulher, gente. Da mesma forma, ele pode olhar para mim e falar, amor, olha aqui. Ele nunca falou isso, né? Os homens geralmente são mais reservados. Mas ele poderia falar para mim, olha, amor, que homem bonito. E eu ia falar, olha, amor, que bonito. E eu falo para ele, olha, amor, que homem bonito. Olha, amor, que mulher bonita. Olha, amor, que coisa interessante. E daí, gente? É só porque o outro é bonito e interessante que eu vou ficar com ele? Não. Isso chama-se maturidade. Eu amo o meu marido, eu estou muito feliz com ele. Mas eu posso conhecer homens e mulheres maravilhosos, e daí? São mulheres e homens maravilhosos. Então, as pessoas não precisam, todas as pessoas não precisam te amar. Você precisa de uma pessoa que te ame. Você mesmo. Uma pessoa só, você. Porque quando você se ama, você atrai um amor verdadeiro para você. Mas é se amar, não tô falando de ego, eu me amo, eu me basto e tarará, não é isso, eu não tô falando de ego, eu tô falando de amor verdadeiro, de você sentir a sua importância. Eu prometi ler alguma coisa dos homens, né? Deixa eu ler pra você uma coisa, uma resposta bem legal aqui, deixa eu escolher uma aqui pra vocês que... Olha que coisa bem bonita. Querida Francine, respondo a essa pesquisa com satisfação, porque há 8 anos vivo um casamento brilhante, sem desentendimentos, com muita cumplicidade, compreensão, carinho e cuidado um pelo outro. Isso é a resposta de um homem, tá? Significa, mulheres, que existem homens maravilhosos, fiéis, leais, cúmplices, que estão prontos para um relacionamento verdadeiro. A gente precisa preparar o nosso coração, resgatar a nossa integridade, a nossa espontaneidade, o nosso bom humor, a nossa segurança, a nossa autoconfiança e simplesmente nos amar, brilhar, trabalhar os bloqueios sexuais, ok? Isso é muito importante para um relacionamento, tá? Pra gente ver uma entrega plena numa relação. Então, há 8 anos vivo um casamento brilhante, sem desentendimentos, com muita cumplicidade, compreensão, carinho e cuidado um pelo outro. São sentimentos positivos que só crescem ao longo do tempo. Os fatores mais importantes são respeito, saber ouvir e deixar de lado o egoísmo. Dá muito prazer facilitar a vida do outro, surpreender positivamente o outro. Olha que coisa linda! Comemorar as datas importantes do casal, compartilhar conquistas e preocupações, dialogar sobre todos os temas, combinar tudo o que precisar ser realizado, jogar limpo sobre qualquer assunto e viver cada dia sem economizar o velho e eficaz eu te amo. Por ser essa a expressão da verdade.
E tudo isso só acontece de forma espiral se os sentimentos forem mútuos. Já o sexo precisa ser tratado sempre como se fosse no primeiro mês de namoro, sem deixá-lo ser tragado pela implacável rotina de trabalho e afazeres domésticos. O casal precisa ser criativo, investir muito nas surpresas e cada um deve se produzir e encantar o outro a cada dia. Esse jogo da sedução não pode ser interrompido depois que o processo de conquista parece concluído, pois, ao contrário do que muita gente pensa, esse processo em verdade nunca termina. Quem entender esse segredo jamais deixará sua relação cair na mesmice. Ambos precisam estar engajados nesse compromisso com o amor, com o eterno namoro. Enfim, precisamos ter a sorte, a sensibilidade de nos aproximarmos de alguém com valores humanos semelhantes aos nossos. Os aspectos éticos e de caráter precisam ser bem afinados para que a identidade de valores ocorra naturalmente. No mais, é simplificar a vida, ser feliz a dois. É impossível ser feliz sozinho, é o que ele traz aqui com a brincadeira. Grato pela oportunidade de dar esse depoimento e espero ter contribuído de alguma forma para a sua pesquisa. Isso é uma resposta de um homem. Entendem? Olha que coisa linda. Ele trouxe um relato completo, pleno, do que é uma relação verdadeira a dois e o que nós podemos viver. A gente precisa curar o masculino em nós, curar os traumas de que o homem é isso e ponto. Eu vou viver isso se eu me apaixonar por um homem. Eu tenho que ter esses vícios emocionais. Não. Está no momento da gente virar esse jogo, acabar com esse ciclo passado do que viver os nossos ancestrais e entender que o homem, ele é um ser verdadeiro. E o próprio homem pode entender isso, que ele é e pode ser um ser verdadeiro e profundo, que ele pode sim confiar, que ele pode sim dizer não se ele quiser dizer não, que ele não precisa mostrar a potência dele para o outro o tempo todo, porque ele não precisa mostrar a potência se ele sabe que ele é potente. Então, assim a gente vai construindo relacionamentos maduros. A mulher tem que voltar a resgatar o seu poder sagrado, intuitivo, forte, conectado à terra, conectado aos mistérios do inconsciente, conectado com a sua força. Sabe, sair do drama, sair da dependência, da posse. A gente é muito mais do que isso. Quando a gente se empodera dentro de um relacionamento e sabe construir ele, gente, milagres acontecem. Eu só quero contar mais uma coisinha bem rápida para vocês, que é sobre o meu pai e a minha boadrasta. O meu pai, ele casou 3 vezes, ele está no 3º casamento. E o meu pai sempre foi uma pessoa bem fechada, tinha muitas questões. E a minha boadrasta, eu chamo ela de boadrasta, ela foi devagar se movendo. Eu não vou contar detalhes da vida deles porque eles não me autorizaram, mas eu só estou falando para vocês que ela foi movendo devagar, com persistência. Eles têm muitos anos juntos e ela foi movendo devagar. E hoje eu tenho um outro pai. Ele é uma pessoa completamente diferente e ele mudou por causa dela, não sei, e sei ao mesmo tempo. E quando a gente muda, quando a gente expande ininterruptamente essa transformação para o outro, a gente abre muitas possibilidades de transformação naquele relacionamento. Então, quer mudar o seu relacionamento? Mude você, mude, se cure e continue emanando aquilo que você acredita, sem ser subjugada, sem posse, sem apego, sem dependência, mas vai fazendo a sua entrega e ensinando para o outro com carinho a entrega, sabe? Ensinando para o outro. Beijo grande no coração, fiquem com Deus. Até mais, até sempre. Gratidão a todos.